Muito bem, então começam hoje as alterações no Código Brasileiro de Trânsito, começam a valer a partir dessa segunda. Uma das principais mudanças é a alteração do prazo de validade da carteira. Queria que tu começasse, Beraldo, falando para nós, em linhas gerais, o, qual é o impacto dessas alterações? A gente tem recentemente algo parecido de alteração no CTB, se realmente é um impacto grande para a nossa sociedade, para o trânsito, em linhas gerais. Bom, primeiramente, bom dia a todos vocês, né? Obrigado pela oportunidade. E realmente, né, essas novas alterações que começaram a vigorar a partir de hoje, na realidade, se nós formos olhar a lei total, nós temos mais de 50 alterações no Código de Trânsito. Tá? Claro, algumas impactam mais para nós condutores, né, do que a parte burocrática. Mas vamos começar, né, nosso ponto, como tu citaste, né, a CNH. Então, dentro da CNH, nós temos duas coisas muito importantes que foram modificadas. A primeira delas seria o prazo de validade das habilitações, que hoje elas estavam restritas a 5 anos. Né? A partir de hoje, claro que vamos só pontuar, os vencimentos que estão nas habilitações continuam valendo. Esses novos prazos é a partir do vencimento dela. Então, pessoas com menos de 50 anos, a validade dela agora passou a 10 anos. Pessoas de 50 anos ou mais e menos de 70 anos, a habilitação vale por 5 anos. E para as pessoas de 70 ou mais anos, então a validade é a cada 3 anos. Existe uma pequena observação nessas validades, né? A critério dos peritos examinadores, esses prazos poderão ser alterados, tá? Dependendo da situação, né? Na avaliação de cada uma das pessoas. Então, mas no geral, é 10 anos, 5 anos e 3 anos a validade das habilitações a partir de agora. Outro ponto importante também e que está sendo muito discutido é a pontuação junto à carteira, junto à CNH, que é os pontos que como a gente mais ou menos está acostumado a ouvir, né? Com quantos pontos eu perco a minha carteira? Então, hoje, nós temos 3 critérios. Nós tínhamos até ontem 20 pontos. A pessoa que completasse 20 pontos no seu prontuário, automaticamente ela perdia a carteira. Ela teria que passar por um processo de suspensão do direito de dirigir. A partir de hoje, então, se fracionou essa situação. Ficou, então, a pessoa que não tem no seu prontuário, durante o período de 12 meses, nenhuma infração gravíssima, ela pode atingir até 40 pontos, só aos 40 pontos que ela perderá a sua habilitação. Quem tiver cometido uma infração gravíssima, um exemplo, passar um sinal vermelho, tá? Então, se ela só tiver no período de 1 ano uma infração gravíssima, o prontuário dela atinge até 30 pontos para ela perder a carteira. E se a pessoa tiver 2 infrações gravíssimas, aí sim ela restringe os pontos a 20. Um detalhe, é que esse é muito importante para essa nova legislação, né, a partir da Lei 14.071. Todas as pessoas que têm na sua habilitação a observação de que exerce atividade remunerada, independentemente da natureza da sua infração, ela terá 40 pontos no seu prontuário. Só sendo bem objetivo e alertando as pessoas. 40, 30 e 20, ela já perde a carteira. Então, o limitador disso seria 39, 29 e 19. Muita gente diz, eu posso ter 40 pontos na minha carteira. Não.
Com 40 pontos ela perde, com 30 ela perde, com 20 também. Então só essa observação, né? Sei lá. Beraldo, só destacando, deixa eu só ajustar uma coisinha aqui, Ariel. Beraldo, tu pode olhar para a câmera que a gente está te vendo também. A gente está falando pelo celular, mas tu pode olhar para a câmera do teu notebook, dar um oi pro pessoal, quiser dar um tchauzinho. A gente isso aí, a gente está te vendo também. Agora o Ariel e o Corlatti também têm perguntas. Beraldo, bom dia. Só uma perguntinha primeiro, para completar a resposta. A pontuação das infrações continua 7 pontos a gravíssima, 4 pontos a média. Só recapitula a pontuação de cada infração. Oi, o Ariel acho que repete, Beraldo. Tu conseguiu ouvir, Beraldo, a pergunta do Ariel? Não consegui. Não conseguiu ouvir? Por favor, repete, Ariel. É só para, completando a fala inicial, recapitular o número de pontos das infrações. Se continua sendo 7 pontos a gravíssima, agora não lembro se é 4 ou 5 a grave e a leve. A gravíssima é computado 7 pontos, a grave 5, a média 4 e a leve 3. Isso, agora, consegue ouvir o Corlatti? Beraldo, bom dia. Bom dia, Corlatti. Eu sei que você é um estudioso do trânsito, a gente conhece teu trabalho, enfim, de toda a fiscalização de trânsito. Pelo teu conhecimento, Beraldo, como é que você avalia essas mudanças? Elas são positivas, elas não são tão positivas? Faz uma análise aí de como vocês entendem essas mudanças que houve no trânsito, no Código de Trânsito. Só complementando, Beraldo, também tem essa curiosidade, se isso vai ser melhor ou pior, por exemplo, na questão do número, redução de acidentes ou não, como é que vai impactar isso no dia a dia? Bom, vamos lá. Vamos tentar ser bem sucinto, né? Em primeiro lugar, essas alterações todas que foram propostas ainda em 2019, né, em junho ela passou por uma série de discussões no Congresso Nacional, né? Depois houve uma discussão. Eu acredito que muita coisa que está dando aí, que foi alterado, só o tempo vai nos dar a resposta. O exame, por exemplo, o exame de saúde, 10 anos. Tudo bem, são pessoas com menos de 50 anos, em plena atividade, no auge da sua vida, que são os melhores anos, né, de juventude e tudo. Mas 10 anos eu acho que é muito tempo para fazer essa avaliação, né, através dos peritos examinadores, o exame médico, como a gente costuma dizer, né? Me preocupa também muito a maneira que os municípios irão operar com a possibilidade da liberação da conversão à direita em locais onde houver sistema semafórico. Está certo que essa liberação da conversão é através de sinalização indicativa, mas que tipo de sinalização indicativa, né? Outra coisa, quais os requisitos básicos que serão utilizados para fazer essas conversões? Porque aí nós temos a parte, querendo ou não querendo, nós vamos ter uma parte política dentro dos municípios. E isso aí, às vezes, as pessoas, né, os gestores poderão esquecer alguma... A gente já teve uma experiência parecida recentemente aqui, né? Nesse sentido. Essa é pior ainda, por causa que não as nossas conversões eram conversões proibidas à direita, mas tu obedecendo a um sistema de sinalização existente. Aqui não, é uma inovação para nós aqui no Brasil, né? Seria o fura-fila, eu digo, é o cara que queima o sinal vermelho. Então nós vamos ter que ver isso aí, vamos analisar com certeza, né? O secretário aqui, como autoridade de trânsito, deverá
ter algum subsídio para fazer a implantação, se houver a implantação, né? Outro detalhe também que favoreceu muito também foram os faróis, né, nas rodovias agora, que era aquela polêmica, né, muito grande de dentro da cidade, em zona urbana ou não, né? Então, dentro o veículo que não tiver o sistema o DRL, né, ele poderá, dentro das rodovias no perímetro urbano, considerado perímetro urbano, e nas pistas duplas, vamos dizer assim, das rodovias, ele não precisa usar o farol aceso. Aqui é o outro cuidado que as pessoas vão ter que ter, principalmente aquelas que não têm esse dispositivo automático no seu veículo. Aqui em Caxias, por exemplo, vamos lá, de Galópolis até na REC, nesse trajeto todo, nós vamos ter perímetro urbano e não urbano. Então, acende e apaga a luz. Numa situação dessa aí, tu pode esquecer e estar cometendo uma infração de trânsito, né? Vamos dizer assim, sem querer. Então, atentar para isso. A hora que tu ligou e pronto, né? Eu acredito que pode, inclusive os estudos estatísticos, feitos por várias organizações, inclusive um relato principalmente da Polícia Rodoviária Federal, que desde que quando houve a lei do farol aceso nas rodovias, houve uma redução significativa na acidentabilidade, né? Então, quer dizer, é um caso que podemos reavaliar. Outro detalhe importante, o DRL, o farol, que a gente diz automático, que ele liga automaticamente após a ignição do veículo, ele passa a ser um equipamento obrigatório em todos os veículos. E, por enquanto, nós temos uma resolução que a implantação disso aí obrigatória em todos os veículos será a partir de janeiro de 2024. A partir do dia 1º de janeiro, então, daquele ano, todos os veículos deverão sair de fábrica já com esse dispositivo acoplado a ele. Outra coisa, claro que é um assunto que a gente não gosta de falar, mas tem que se falar sobre a multa, tá? Hoje a gente paga, a pessoa que é autuada, tem todo o processo legal definido, né, transitado em julgado, e ele pagar a multa até o seu vencimento, ele tem um desconto de até 80%, ele paga 80% do valor, 20% de desconto. A partir de hoje, então, as pessoas que conseguem tem que ter o sistema de notificação eletrônica, no SNE, né, o Sistema Nacional Eletrônico. Quem cadastrar o seu veículo, a sua habilitação, ele poderá se abrir mão, ele assumir a infração que ele cometeu, e ele assumir isso aí sem recurso, não impondo recurso ou defesa prévia, ele poderá, então, aumentar esse valor de até 60% do valor. Então, ele poderá atingir um desconto de 40% no valor da sua multa de trânsito. Vamos só assim, quantificar isso aí, arredondando os números. Uma multa por alcoolemia hoje, ela está na ordem de R$3.000. Se tu fez o teste, tu fez tudo dentro da legalidade, o que tu vai contestar? Vamos ser bem práticos, né? Tu fazendo recurso, tu vai pagar R$3.000. Tu abrindo mão do recurso, tu assumiu essa responsabilidade. Não, eu cometi a infração, ela cai para R$1.800. Tem R$1.200 de diferença nisso. Então, só para dar um quantitativo dos valores, né? Tu paga uma multa de R$3.000, se tu assumiu realmente que está consciente, não, eu cometi essa infração, tu vai pagar R$1.800. Então, eu acho que nesse ponto aí, as pessoas podem até repensar, né, aquela infração que ela recebeu realmente, né, assumir aquela responsabilidade. Outro detalhe, são muitas alterações assim num tempo pequeno que a gente tem para falar.
Mas vamos lá, segue o baile. É os dispositivos de segurança para as crianças, então. As cadeirinhas. Eu posso só incluir também, não sei se tu ia falar, aproveitando, Beraldo, a questão dos motociclistas também. Teve uma redução importante aí na garupa, crianças antes podia até 7 anos. Agora, para levar uma criança na moto é 10 anos. Exatamente, foi outra alteração, que eu já ia aproveitar o embalo, né? Falando de crianças, né? Exato. Nas motocicletas, essa foi a grande alteração e que, pelo que a gente está escutando, assim, a repercussão dessa mudança, tanto na discussão que teve no Congresso Nacional, por órgãos afetos à área dos motociclistas, sindicatos, enfim, né? Isso aí está dando uma grita muito grande, né? Porque tem famílias que só têm a motocicleta como meio de transporte. E precisa levar o filho para a escola, enfim, né? Então, é uma polêmica que se instalou, mas eu digo assim, independente de eu ser a favor ou não dessa parte, a legislação que está em vigor hoje é 10 anos. Então, crianças menores de 10 anos, ou também tem aquele famoso ou no meio da história, né? Alguma criança ela pode ter mais de 10 anos, mas ela não tem condições de se segurar sozinha, de se firmar sozinha na moto, né? Então também aí é um outro problema. Então não pode ter crianças, em princípio, então, menores de 10 anos não tem como, tá? Aí, partindo para os veículos, aqui que geram uma discussão muito grande também. Então, até os 10 anos de idade, então, as crianças até 9 anos e 364 dias, e tendo 1,40 m até 1,45 m é no banco de trás. Aí, até 1 ano de idade, então, no bebê conforto, de 1 a 4 anos, então, com as cadeirinhas, e depois de 4 até os 7 anos e meio de idade, então, com o assento de elevação. Isso até os 7 anos e meio, ela tendo 1,45 m. Tá? Então, acima de 1,45 m, né, tem problema nenhum. Então, as cadeirinhas, só tem um outro detalhe que é muito interessante nessa nova configuração das cadeirinhas. Os veículos de aluguel, transporte coletivo, o transporte escolar, tem vamos dizer assim, uma inovação no entendimento dessa nova legislação, são os veículos de aplicativos. Esses estão isentos desses dispositivos para transportar as crianças. Então, veículos, claro, acima de 3.500 quilos de PBT, né, também estão isentos. Então, nós vamos olhar, assim, a grosso modo, a obrigatoriedade só atingiu carros de passeio. Os particulares, modo de dizer. O carro de uma família. Então, é uma legislação muito interessante essa aí, né? Então, desculpe, o importante é saber que os veículos de passeio, principalmente, e, né, os isentos que são, então, o transporte escolar, os táxis, vamos dizer assim, os veículos de aluguel, os que têm placas de aluguel, os coletivos, os escolares e os de aplicativo. Beraldo? Não sei se tu tem mais alguma dúvida em cima dessas cadeirinhas. Não, se o Ariel tem um questionamento, já deve ser outro assunto já. Beraldo, tu consegue me escutar? Conseguiu ouvir, Beraldo? Não. Oi, Márcio. Entra aí o som. Márcio saiu agora. Ariel, pode fazer a pergunta agora, pode fazer. Oi, Beraldo, consegue me ouvir agora? Beraldo, assim como tu mencionou agora, aproveitando esse gancho,
é uma legislação que ela se torna mais rigorosa realmente para os carros de passeio, em alguns casos, ou atinge mais carros de passeio. Todo mundo é de conhecimento geral que grande parte dessas alterações foi uma forma do presidente Bolsonaro atender a categoria dos caminhoneiros, que lhe prestou grande apoio durante a eleição, um apoio explícito e maciço, né? Muitos especialistas têm colocado que essas alterações, tu já discorreu um pouco sobre isso, elas causam mais insegurança no trânsito. A carteira levando mais tempo para ser renovada e a pontuação, né? Nós vemos, por exemplo, que se o motorista exercer atividade remunerada, ou seja, o caminhoneiro, o motorista de ônibus profissional, ele só terá a carteira suspensa com 40 pontos, mesmo tendo várias infrações gravíssimas. Ele pode ter aí 5 gravíssimas que dá 35 pontos e não acontece nada. Então, muitos especialistas estão colocando que isso vai gerar uma grande insegurança no trânsito, especialmente em rodovias, e as pessoas também estão, outras pessoas, com medo de que os acidentes mais graves são com veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, né? Como é que tu avalia essa questão da segurança? Como fica a segurança? Isso não é nenhuma discriminação com a categoria de caminhoneiros, ou que tem lá, tem muitas dificuldades e se sofre a penalização de perda de carteira, é algo muito sério, porque é a profissão, né, do motorista. Então, como é que tu avalia, então, essa questão da segurança das rodovias, esse comprometimento da segurança, mas também havendo esse equilíbrio para que o motorista profissional tenha condições de fazer o seu trabalho, o que agora fica mais restrito, né, devido à faixa mais baixa de punição, que é até 20 pontos. Mas, enfim, essa conciliação, né, do motorista e da questão da segurança, especialmente nas rodovias, que parece que vai ficar mais comprometida com essas alterações. Ariel, eu esqueci de falar uma coisa também muito importante, tá? Sobre a pontuação. Eu me passei, quis falar um pouco mais rápido, né? E eu esqueci um pequeno grande detalhe. O condutor que exerce atividade remunerada também tem mais um requisito em cima disso. Além de ele ter a prerrogativa de poder chegar, vamos supor, aos 40 pontos, tá? Ele, ao chegar a 30 pontos, ele pode requerer por uma reciclagem preventiva. Então, no momento que ele fizer essa reciclagem, ele está com 30 pontos, por exemplo, durante o ano. Ele só tem, em teoria, vamos arredondar as contas, né? Ele teria, em teoria, só 10 pontos ainda, mas ele já está com 30. Falta 6 meses para vencer a primeira multa dele, primeiro ano. Ele vai fazer uma reciclagem, preventiva. Ele elimina esses 30 pontos que ele tem. Então, na realidade, ele poderá atingir até 69 pontos durante um ano. Então, é muito importante isso, essa conta aí. Tá? Eu vejo assim, ó, eu acho que eu acho que foi muito alto essa pontuação. Tá? Eu acho que é muito alto tu poder atingir até 40 pontos. Tá? As infrações, então, se nós olharmos as estatísticas a nível nacional, não é todo o motorista que comete infração, é algum percentual dos habilitados. Tá? Então, quer dizer, aqui em Caxias, por exemplo, nós temos em torno de 150 mil pessoas habilitadas. Tá? Não são 150 mil pessoas que são autuadas. É um pequeno percentual muito reduzido, inclusive, das pessoas que cometem. Então, veja assim, ó, o problema aqui é de comportamento. Este que é o maior problema que nós temos no nosso trânsito hoje é o comportamental.
Agora, se a pessoa se deixar levar, eu agora posso cometer 40 pontos, ela vai de nós, né, termos esse controle sobre a conduta nossa perante o veículo, né? Então, eu não tenho que pensar em cometer infrações, eu tenho que pensar em não cometer infrações, né? Então, eu vejo assim, claro que houve uma flexibilização, um entendimento através do governo, que ele, por N razões, né, ele achou melhor dar como é que eu vou dizer assim, um tempo, um espaço maior no caso de algum cometimento indevido. Essa que é a realidade. Ele quis amenizar um pouco, porque para 20 pontos, às vezes, as punições, as sanções que são impostas a esses condutores tiravam ele do mercado de trabalho por muito tempo. Então, era problema na família, era problema na empresa, de abastecimento, enfim, uma série de coisas, né? Vamos ver agora. Só o tempo vai dizer se essa medida foi boa ou não. Beraldo. Mas eu continuo dizendo, é tudo um problema de ordem comportamental. É as pessoas que têm que se orientarem, tá? O sistema está aí. Cabe a nós. É bom ou ruim, isso é uma outra discussão. O que eu tenho hoje é isso. Então, se eu estou tendo lá uma rodovia que é 100 km por hora, eu tenho que obedecer aos 100 km por hora. Se eu achar que está errado, esse 100 km poderia ser 120, eu tenho os caminhos legais para fazer essa alteração. Agora, eu não posso fazer essa alteração por livre e espontânea vontade minha. Eu tenho uma legislação, porque a legislação ela não é por pessoa, ela é para o grupo, é uma lei para todos. Então, cabe a nós, né, fazer essa parte aí de obedecer à legislação. Contestar ela, nós temos os caminhos legais, com certeza. Beraldo, eu gostaria de saber um pouquinho, porque as pessoas perguntam muito a questão da CNH e também do IPVA. A CNH, em 10 estados, nesse ano de 2021, mantiveram a prorrogação da CNH vencida agora no ano de 2021. Me parece que no Rio Grande do Sul, não, tem que ser renovada normalmente. E a outra questão, já aproveitando, sobre o IPVA, que agora a gente tira o IPVA digital. Se a pessoa não tem o documento presencial no veículo, ela é abordada numa fiscalização, ela pode ter o veículo retido ou não? Bom, 2 etapas, Corlade. Inclusive, agora de manhã, tá? Saiu a resolução 846 do CONTRAN, tá? Retificando, tá, a portaria do CONTRAN, então, que prorrogou todos os prazos. Então, a CNH, tá, por estados isso, tá? Então, a CNH hoje, ela está com o vencimento dela indefinido, tá? Ela não é, então, todos os processos, tudo está com prazo indefinido, foram prorrogados indefinidamente, né, em virtude da pandemia. Então, não se sabe quando voltará ao normal. Era para ter voltado ao normal, mas não voltou. Então, Beraldo, só para deixar bem claro, ainda nesse questionamento, quem tem a CNH vencida neste ano de 2021, então fica no aguardo, não renova agora, é isso? Só que eu digo assim, procurem renovar dentro do prazo, tá? Os CFCs estão trabalhando, agendem o atendimento, porque isso aí pode acarretar a perda do desconto do bom motorista no final do ano. Uhum. Tá? Então, ela está vencida, mas existe uma prerrogativa de poder utilizar ela vencida em virtude da pandemia. Que, claro, aí, quando vier, se Deus quiser, seja breve, né?
Mas quando acabar essa pandemia, com certeza, então, o CONTRAN, que é o órgão máximo, né, nosso, em Brasília, vai definir os novos prazos, tá? O IPVA, esse sim não sofreu alteração, tá? No nosso estado, é uma lei estadual, o IPVA, nós estamos com os finais, deve ser os 5 agora, nós devemos estar no final 5, nessa temporada aqui. O documento vale até o mês que vem, o CRLV, né? Então ele, apesar de vencer esse mês, ele tem validade até o mês que vem. Isso sim. O IPVA, ele numa blitz ou numa abordagem, enfim, seja o que for, ele se não tiver em dia, ele pode ser autuado. Detalhe, agora tu falou, Corlati, eu já vamos encaixar as coisas. Nós temos a prerrogativa hoje, como é que eu vou dizer, do documento eletrônico, tanto do carro como da CNH. Tá? Então, isso aí a pessoa faz o cadastramento, não baixa o aplicativo, enfim, ou se tu quiser o documento, tu imprime em casa, tudo tranquilo. Mas um detalhe, no caso de uma abordagem, que alguma fiscalização de trânsito fizer para ti, tu tem que cuidar para ver se no local tem o sistema funcionando. Se vamos supor, eu estou numa determinada zona que eu não tenho acesso, não tenho internet, por exemplo. Aí eu vou precisar do documento de porte obrigatório. Porque esses documentos, apesar de serem válidos digitalmente, mas em certos momentos eu preciso ele ter físico. Então é muito importante isso. Eu aconselho as pessoas, entrem no site do Detran, imprimam o seu documento em casa e botem no porta-luva do carro. Enfim, aonde for, né, a melhor maneira de usar. Porque numa eventualidade de não haver sistema, eu preciso do documento físico e aí eu não tenho. Então é muito importante essa parte aí. Muito bem. Beraldo, eu sei que a gente poderia ficar a manhã inteira conversando sobre esse assunto, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que... Vamos combinar o seguinte, como tem ainda o que conversar, ao longo da semana, no máximo semana que vem, a gente amplia mais alguns pontos, pode ser? Porque ainda é algo recente, está começando hoje. Aí daqui a pouco o pessoal começa a sentir na pele, ali na prática, no dia a dia, o que está interferindo mesmo. Aí começam a chegar outras dúvidas. Duas coisas, eu tenho em um minuto. Sim, não, fica à vontade. Tá. Nós temos de alguns anos para cá, nós temos o tão falado recall dos automóveis, né? Que seria a volta para a concessionária por algum problema que houve na fabricação daquele veículo, né? E tem muita gente que não dá bola para isso, principalmente aquelas pessoas que trocam seguidamente de veículo. Então, eu já vou trocar de carro, nem vou levar o meu lá. Mais ou menos é essa a ideia, né? A partir de hoje, a legislação diz, todo o proprietário de veículo for convocado a fazer um recal e no prazo de 1 ano não fizer esse recal, no ano seguinte ele não vai poder licenciar seu veículo. Ele pode pagar tudo, mas o veículo dele não está sendo considerado um veículo licenciado para aquele ano. Então, isso aí pode acarretar a remoção para o CRD. Então, é muito importante essa parte do recal. Outra coisa, o prazo de defesa de autuação está sendo mudado, mas eu quero dizer assim, aquela pessoa que por uma eventualidade foi autuada e não teve abordagem. O exemplo mais prático que nós podemos dar, aquela pessoa que foi pega pelo radar, por exemplo. O radar fotografou um veículo e lá
alguns dias depois, a pessoa recebeu uma notificação pelo correio, né? A NAIT, a notificação do auto de infração de trânsito. E lá no rodapé diz, tu tem 15 dias para informar quem estava dirigindo o veículo no momento daquela infração. Esse prazo, então, como eu disse, era 15 dias. A partir de hoje, as pessoas que forem autuadas e não forem abordadas e receberem a notificação, esse prazo de 15 foi estendido para 30 dias. Então, quer dizer, foi mais uma conquista da sociedade, que vamos dizer assim, né, em matéria de tempo. Então, é muito importante essa situação do recal, e agora a pessoa independente, ela tem que fazer, ela não vai conseguir fazer a transferência do veículo, ela não vai conseguir licenciar se não tiver feito. E esse prazo novo, né, de 15 para 30 dias para identificação do condutor infrator. Mas aí nós podemos ver, será um prazer falar aí com vocês, com o Ariel, com o Orlati, o grande Orlati, né? Ah, que maravilha! Amigo de longa data, barbaridade, né? Então, a gente tem muitas histórias aí para contar. Né? Muitas histórias. Com certeza, Beraldo, verdade. Não, a gente pode, eu acho que a sociedade, é importante para a sociedade a gente ter esse diálogo de uma forma bem simples, né? E informar ela dessas novas alterações, porque nós mesmos que estamos na lida diariamente, entre nós mesmos existe discussão. Então, tu imagina aquela pessoa leiga no assunto, né? De repente, por uma falta de uma informação, né, de alguma coisa, ela sem querer pode estar cometendo uma infração de trânsito. Né? Então, eu vejo importante, um trabalho muito interessante esse de divulgação. Ok. Carlos Beraldo, muito obrigado pela tua participação e qualquer coisa conte conosco também. Da mesma forma, estamos aí, qualquer dúvida que a gente puder, né, esclarecer, estamos às ordens.